Há 4.000 anos atrás, a Babilônia era o país mais desenvolvido do mundo. Porém, também o mais idólatra, o mais feiticeiro, o mais místico. A Babilônia é aquela região do mundo onde hoje está o Iraque, com o rio Tigre, com o rio Eufrates. Para você ter uma ideia, havia tantos deuses na Babilônia que tinha uma comemoração para cada dia do ano, ou seja, mais de 365 deuses. Naquela Babilônia havia um homem chamado Abrão. Ele não acreditava em nenhum daqueles deuses. Ele não podia imaginar que o Todo-Poderoso pudesse ser carregado ou fabricado pelas mãos de um ser humano. E foi justamente este homem chamado Abrão que Deus escolheu para dizer: Abrão, sai desta terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aquele homem chamado Abrão ouviu apenas uma voz, mas creu que era o próprio Deus, o verdadeiro Deus, o Deus invisível que falava com ele. E ele obedeceu quase que totalmente. E eu digo que quase que totalmente, porque ao sair da Babilônia em direção à terra que Deus lhe apontava, ele levou o seu sobrinho Ló. A ordem de Deus era sair da tua terra e da tua parentela, e ele levou um parente. Depois de muito tempo de viagem, Abrão e Ló chegam em Canaã, que futuramente seria Israel. E ali ele peregrina, ele vai suportando a aridez daquela terra, crendo que Deus faria dele uma grande nação e que ele estava em um grande país. Ele acreditava nisso. E Abrão começou a multiplicar o seu rebanho porque Deus o abençoava. E Ló, seu sobrinho, também era pastor de ovelhas, e o seu rebanho se multiplicou, e eles começaram a contratar homens, empregados, etc. E por causa do crescimento dos dois grandes rebanhos, começou a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Então Abrão chamou seu sobrinho e disse: Ló, não vamos brigar, nós somos parentes. Faça o seguinte, Ló, olha o tamanho desta terra. Escolhe qual a direção que você vai seguir. Se você preferir ir para a direita, então eu irei para a esquerda. Escolhe, Ló. E Ló olhou e viu os pastos verdes da região de Sodoma e Gomorra. E ele fez a escolha mais do que depressa. Ele decidiu habitar nas campinas, nos pastos verdejantes de Sodoma e Gomorra. E se retirou de Abrão, levando os seus pastores e o seu rebanho. Quando Abrão se viu sozinho, aquela voz, a voz de Deus, falou com ele. E mandou que ele caminhasse por toda esta terra, porque onde ele pisasse, lhe pertenceria. E Deus lhe renova todas as promessas. Abrão, apesar de aparentemente sozinho, na verdade agora ele está com Deus e finalmente obedecendo aquela ordem original: sai da tua terra e da tua parentela. Quando seu parente Ló se retirou, então Abrão estava debaixo da submissão de Deus. Abrão passa a peregrinar naquela terra e continua sendo abençoado, enriquece muito, mas ele não tem filhos. Já tem 24 anos desde que ele ouviu pela primeira vez a voz de Deus
E Deus lhe havia prometido um filho, aliás, muitos filhos, muitas nações. Porém, 24 anos depois, nada havia acontecido. Mas Abraão não perdia a fé em Deus. Um dia Abraão estava sentado assim, como eu estou agora, pensando na vida. E de repente ele vê passando na estrada 3 varões, distintos, bem vestidos, porém sem nenhuma caravana. Abraão corre em direção àqueles 3 estranhos, inclina-se diante deles, em sinal de respeito, e oferece água para eles lavarem os pés, as mãos, também água para beber. Oferece descanso, oferece alimento, e aqueles 3 varões aceitam a cortesia de Abraão, e Abraão nem imagina que ele está diante da Santíssima Trindade, que o próprio Deus, numa teofania, havia descido à terra. E Abraão acolhe Deus, sem saber que era Deus. E ele prepara um verdadeiro banquete, traz muitas águas para eles lavarem os pés. E Abraão fica ali ao lado dos 3, como se fosse um garçom em prontidão. Então Deus diz para Abraão: Abraão, daqui ao tempo de uma vida, vai nascer o teu filho. E Sara dá risada, secretamente dentro da tenda. E Deus diz para Abraão: por que a tua mulher riu? E ela dizia: não, eu não ri não. Mas no íntimo ela havia rido sim, porque pensou com ela mesma: como que uma mulher de 89 anos pode ser mãe? E Deus ali mostrou que não há nada impossível. E Deus pensa com ele mesmo: eu vou ocultar a Abraão o que eu vim fazer na terra? Abraão será uma grande nação, deixe-me contar para ele o que eu vou fazer. Por que eu vim aqui? Quem eu sou? E Abraão ouve Deus dizer, aquela mesma voz lhe diz: Abraão, o pecado de Sodoma e Gomorra é tão grande que bateu no céu. E eu desci para conferir tudo isto. O Senhor falou apenas estas palavras para Abraão, não disse que iria destruir o lugar. Disse apenas que havia descido para confirmar o pecado de Sodoma e Gomorra. Mas não revelou a Abraão que ele simplesmente devastaria a região de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, agora Abraão, pai de multidões, Abraão, que era profeta, entrou no segredo de Deus. E Abraão fica pesaroso porque o sobrinho dele mora em Sodoma. Ló mora em Sodoma. E Abraão está preocupado com a família de Ló. E isto confirma que Abraão realmente seria uma pessoa para abençoar todas as famílias da terra. Neste momento ele está preocupado com a família do seu sobrinho Ló. Mas isso já é uma vocação. Então ele se aproxima de Deus. E nós temos neste momento o relato bíblico de uma das mais sublimes histórias de intercessão humana em favor dos pecadores. Eu vou ler para você na palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 23. Escute. E chegou-se Abraão a Deus, dizendo: destruirás tu também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então Deus, creio que feliz,
Feliz com a atitude de Abrão, Deus lhe responde: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Então Deus sai andando, como se fosse um homem. Isso é uma teofania, quando Deus assume a forma humana para aparecer na terra. E ao dar esta resposta a Abraão, Deus sai andando como se fosse um homem caminhando, e Abraão vai atrás dele. E como se pegasse Deus pelo braço, Abraão intercede: Senhor, espere um pouco. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse Deus: não a destruirei se eu achar ali 45 justos. E Deus foi andando, e Abraão foi atrás de Deus, e ele intercede mais uma vez, e ele continua a falar. Ele interrompe Deus e diz: se porventura acharem ali 40 justos apenas, o Senhor destruirá o lugar? E Deus disse: não o farei por amor dos 40. E Deus vai andando, e Abraão vai atrás, e ele segura Deus, e ele diz: Senhor, não se ire o Senhor comigo se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse Deus: não farei se achar ali 30. E Deus vai andando, e Abraão interrompe, o segura mais uma vez, e Abraão diz: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20 justos apenas, o Senhor vai destruir o lugar. E disse: não a destruirei por amor dos 20. E Deus vai andando. E Abraão, ele intercede mais uma vez, ele interrompe Deus, ele segura Deus, ele está muito preocupado. E Abraão, ele diz para Deus: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E naquele momento, a única solução para Deus era desaparecer. Porque se ele continuasse andando, Abraão continuaria intercedendo. E o objetivo de Abraão era chegar até 4 pessoas. Ou seja, a família de Ló, o seu sobrinho. Porque Ló era casado e tinha 2 filhas. Abraão queria descer até chegar em 4 pessoas. Quando ele chegou em 10, Deus aproveitou a fala de Abraão para desaparecer, porque Abraão disse: só mais esta vez eu falo contigo. Se Abraão não tivesse dito isso, ele poderia continuar a conversa. Mas Abraão mesmo colocou um limite naquela intercessão. Por isso que a nossa intercessão nunca pode ser limitada a nada, porque o nosso Deus não tem limite. Deus, ao desaparecer, apenas cumpriu a fala de Abraão, honrando o que ele disse: só mais esta vez eu falo. Se tiverem 10 ali, o Senhor vai destruir o lugar? Então Deus disse: por amor dos 10 eu não destruirei. E desapareceu. Simplesmente sumiu. E Abraão ficou sozinho e preocupado. E agora? O meu sobrinho mora lá, o que vai ser do meu sobrinho? O que vai ser da sua família? E Abraão foi dormir preocupado. Mas Deus retirou da cidade de Sodoma Ló e também sua esposa e as 2 filhas. E depois que Deus retirou a família de Ló daquele lugar, aconteceu uma coisa inacreditável. Aconteceu uma coisa que os moradores desta região jamais poderiam acreditar ser possível. Repentinamente, desceu fogo do céu, muito fogo, e devastou as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra.
tudo foi destruído. Ninguém sobreviveu. Todos os sodomitas pereceram. Esta região de Sodoma e Gomorra está de frente do Mar Morto, simbolizando que aqui é um lugar de morte, realmente morte. Esta paisagem, outrora verdejante, agradável, aprazível, tornou-se nesse deserto, nesse palco de destruição, porque nesta região não havia temor de Deus. Todos foram consumidos. Alguém poderia dizer que injustiça. Sim, mas ali não havia nem 10 justos. E Abraão disse: não faria justiça o juiz de toda a terra? Sim, Deus fez justiça. Deus não foi injusto com ninguém. Pode ser que muitas pessoas não acreditem nesse relato bíblico da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas eu acredito. Primeiramente porque está na palavra de Deus. E depois porque o Senhor Jesus, o próprio Deus, quando veio a este planeta e a este mesmo país, cerca de 2000 anos depois de Abraão, o Senhor Jesus referendou esta história, quando ele disse assim para as multidões: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Jesus disse lembrai-vos da mulher de Ló, ele estava exortando os seus discípulos a nunca olharem para trás, porque o Deus de Abraão, quando tirou a família de Ló da cidade de Sodoma, disse assim: corram para os montes, mas não olhem para trás não. E a mulher de Ló olhou para trás para ver aquele fogo que descia sobre Sodoma e destruía a cidade. Curiosa, ela olhou para trás, talvez lamentando a boa casa que ela tinha ali, porque Ló era um homem rico, lamentando o conforto que ela tinha em Sodoma, lamentando tudo que ela estava perdendo para subir em direção ao nada. Quando ela olhou para trás, a palavra de Deus diz que ela foi convertida numa estátua de sal. Então Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ora, Jesus nunca mentiu em toda a sua vida. Jamais houve engano na sua boca. Se ele nos exortou a lembrar da mulher de Ló, é porque realmente a destruição de Sodoma e Gomorra aconteceu e também a mulher de Ló foi convertida numa estátua de sal porque olhou para trás. Neste momento, eu quero primeiramente incutir em você o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e foi a falta de temor nos habitantes de Sodoma e Gomorra que trouxe aquela grande destruição. Se você não tiver temor de Deus, não há futuro para você. Porque se o temor é o princípio, se você não tem o princípio, vai faltar o fim. Você tem que ter temor do Senhor, tem que acreditar em Deus, que Ele é o juiz de toda a terra e que um dia todos nós iremos comparecer diante deste grande juiz. Mas, diferentemente de Ló e Abraão e dos habitantes de Sodoma e Gomorra, nós agora temos um grande advogado que é Jesus Cristo, porque Ele mesmo, quando estava aqui na terra, antes da sua crucificação, na última semana de vida, Ele disse: no dia do juízo, os habitantes de Sodoma e Gomorra se levantarão e condenarão muitos, porque se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido a pregação que os vossos ouvidos ouviram, se em Sodoma e Gomorra eles tivessem visto os milagres que vocês viram, eles teriam se arrependido. Você vê como o Senhor Jesus confirma a destruição de Sodoma e Gomorra? Um dia, no juízo final, você vai ver, haverá uma multidão de um lado se levantando
para condenar aqueles que hoje têm a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus, de receberem Jesus como Salvador e não o fazem, apesar de tantas maravilhas e misericórdia que Ele opera nos dias de hoje. E aquela multidão no dia do juízo vai se levantar e dizer: nós somos os moradores de Sodoma e Gomorra. Os nossos corpos foram carbonizados, mas nossas almas estão aqui e nós reclamamos justiça, porque não tivemos a oportunidade de ouvir uma pregação que nos levasse ao arrependimento. Nós não tivemos a oportunidade que muitos tiveram de ver sinais, prodígios e maravilhas através do nosso Deus. Nós queremos clemência, nós queremos perdão. Eu não sei te dizer se com esse argumento os moradores de Sodoma e Gomorra irão livrar suas almas, mas Jesus garantiu que eles, com esse argumento, condenarão a muitos. Meu querido e minha querida, chegou a hora da verdade. Se aproxima a hora do juízo. Você vai continuar assim, indiferente? Pecando cada vez mais? Os pecados se acumulando um sobre o outro? O que você está esperando? Que os seus pecados batam no céu? Deixe Deus indignado? Você está esperando o quê? Chegou a hora, meu querido e minha querida, de você se arrepender, mudar o seu estilo de vida e receber o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para que quando chegar aquele grande dia, o dia do juízo, quando o juiz de toda a terra fará justiça, você seja absolvido, absolvida pelo sangue de Jesus. O livro da vida será aberto. E se o teu nome estiver ali registrado, então você não entrará em condenação, ainda que tenha praticado pecados tão terríveis quantos os dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Se você entregar tua vida para Jesus agora, todos os teus pecados serão perdoados e o teu nome registrado no livro da vida. Quer fazer isto agora? Quer receber o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Então, aí onde você está, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é o grande juiz de toda a terra. E eu ouvi a tua palavra. Sei que a minha alma eterna terá de prestar contas a ti. E nesse momento, eu já presto contas. Eu sou um pecador. Vamos, diga isso para Deus. Diga: eu sou uma pecadora. Reconheço os meus pecados, a minha culpa, mas eu creio que Jesus Cristo é o meu advogado e que Ele intercede por mim. Eu creio que Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Diga para Deus: escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida e não permita que jamais dali o meu nome seja arriscado. Me sustente nesta vida para que eu chegue até o fim, para que eu persevere até o dia da minha morte ou até o dia da tua volta gloriosa. Por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Continue assim com seus olhos fechados. Deixa eu fazer uma intercessão por você. É isto mesmo. Nesta região onde Abraão intercedeu pela família de Ló, eu quero interceder por você e por tua família. Continue com seus olhos fechados. Deixe-me orar. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, não faria justiça o juiz de toda a terra? Meu Deus, nós não somos justos, porém justificados pelo sangue de Jesus. E esta pessoa recebeu agora o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.
Eu te peço, meu Pai, escreve agora o nome desta pessoa no livro da vida. E quando chegar o dia do juízo final e os livros das obras forem abertos, eu quero que esteja registrado que hoje esta pessoa recebeu o Senhor Jesus como único Salvador. E quando abrirem o livro da vida para conferir, lá estará o nome desta pessoa. Meu Deus querido, salva esta vida e salva também a sua família. Neste local de intercessão pela família, eu suplico agora por todas as famílias do Brasil, por todas as famílias de Portugal, por todas as famílias da Ilha da Madeira, por todas as famílias de Angola, por todas as famílias de Moçambique, por todas as famílias de Guiné-Bissau, por todas as famílias de Tomé e Príncipe, por todas as famílias de Cabo Verde, por todas as famílias de Macau, e onde estiver uma só pessoa que fala a língua portuguesa neste grande planeta, eu intercedo por ela e pela sua família. Salva, Senhor, salva, eu te rogo, eu te suplico, livra de toda destruição e do lago de fogo e enxofre, que é o mesmo fogo que desceu sobre Sodoma e Gomorra. Livra esta pessoa do destino final reservado para o diabo e seus anjos e para todos aqueles que não têm temor do Senhor. Salva, meu Deus, é o que eu te peço e já te agradeço, no nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.